Tá na literatura que uma das maiores tarefas do ser humano não é conquistar o mundo, mas compreender a si mesmo. Ao longo da história, filósofos, pensadores e psicólogos perceberam algo curioso. Muitas pessoas passam a vida inteira reagindo ao mundo, sem nunca parar para examinar quem realmente são. A filosofia surge justamente como uma ferramenta para quebrar esse piloto automático. E existem alguns hábitos filosóficos que podem transformar completamente a forma como você se relaciona com a vida. Hoje eu quero falar sobre 5 deles. O primeiro hábito filosófico é enfrentar a própria sombra. Esse conceito foi muito explorado por Carl Gustav Jung. A sombra representa tudo aquilo que existe dentro de nós, mas que preferimos não ver. Nossas inseguranças, nossas contradições, nossos impulsos menos nobres. Em geral, as pessoas constroem uma imagem de si mesmas que querem mostrar para o mundo. Mas aquilo que não cabe nessa imagem acaba sendo reprimido. O problema é que aquilo que você não reconhece em si mesmo não desaparece. Ele continua agindo nos bastidores da sua vida. Às vezes aparece em explosões de raiva, em julgamentos excessivos sobre os outros, ou em padrões de comportamento que você não consegue explicar. Enfrentar a própria sombra exige coragem, mas também é um dos caminhos mais poderosos para o autoconhecimento. Porque quando você reconhece suas próprias contradições, você deixa de ser governado por elas. O segundo hábito filosófico é transformar sofrimento em crescimento. A experiência do sofrimento é inevitável. Todos nós vamos passar por perdas, frustrações, fracassos e momentos de crise. A grande questão nunca foi se você vai sofrer. A questão é o que você faz com esse sofrimento. Alguns pensadores enxergaram o sofrimento como um elemento fundamental do desenvolvimento humano. Nietzsche, por exemplo, defendia que as dificuldades podem fortalecer o indivíduo, não porque sofrer seja algo desejável, mas porque os momentos de dor muitas vezes nos obrigam a refletir sobre quem somos. Eles quebram ilusões. Eles nos fazem rever escolhas. Eles nos forçam a amadurecer. Quando você aprende a extrair aprendizado das experiências difíceis, o sofrimento deixa de ser apenas dor e passa a ser transformação. O terceiro hábito filosófico é observar as emoções antes de reagir. Grande parte das pessoas vive reagindo de forma automática. Algo acontece e imediatamente surge uma resposta emocional, raiva, medo, ansiedade, impulso. Mas filósofos estoicos já apontavam algo muito importante. Não são os acontecimentos em si que determinam nossa reação. É a interpretação que fazemos deles. Entre o que acontece e a forma como você reage, existe um espaço. E é nesse espaço que nasce a consciência. Quando você aprende a observar suas emoções antes de agir, algo muda. Você deixa de ser dominado por impulsos momentâneos e passa a agir de forma mais alinhada com seus valores. Esse pequeno espaço entre estímulo e reação pode transformar completamente a qualidade das suas relações e das suas decisões. O quarto hábito filosófico é examinar a própria vida regularmente. Sócrates dizia algo muito profundo. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Isso não significa que você precisa ter todas as respostas, mas significa que você precisa fazer perguntas. Por que eu tomo as decisões que tomo? Que valores realmente orientam minha vida? Estou vivendo de acordo com aquilo que acredito? Sem reflexão, a vida pode facilmente se tornar uma repetição automática de hábitos e expectativas externas. Examinar a própria vida permite identificar padrões, permite perceber incoerências e, principalmente, permite ajustar a rota quando necessário. Porque viver com consciência também significa reconhecer quando algo precisa mudar. O quinto hábito filosófico é criar a própria identidade. Muitas pessoas passam a vida apenas reproduzindo identidades que foram moldadas por fatores
externos: família, cultura, sociedade, expectativas sociais. Essas influências são inevitáveis, mas a filosofia sempre propôs uma pergunta importante: quem você escolhe ser? Criar a própria identidade significa refletir sobre essas influências e decidir conscientemente quais valores você quer carregar. Não se trata de negar o mundo, mas de assumir responsabilidade pela própria narrativa. A identidade deixa de ser algo imposto e passa a ser algo construído. Esse processo não acontece de uma vez. Ele acontece ao longo da vida. A cada escolha, a cada reflexão, a cada transformação. Quando você reúne esses 5 hábitos, você começa a sair de uma vida conduzida por automatismos e começa a viver com mais consciência. No fundo, a filosofia nunca foi apenas teoria. Ela sempre foi uma prática de transformação, uma forma de aprender a viver melhor e perceber que o verdadeiro trabalho do ser humano talvez não seja dominar o mundo, mas compreender a si mesmo. E isso, como sempre, está na literatura.